Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia que, à primeira vista, parece bem maluca. Os paralelos surpreendentes entre a física moderna e o misticismo oriental. E quem nos guia nessa jornada é um livro fundamental do Fritjof Capra, O Tal da Física. A gente vai juntar dois mundos que parecem não ter nada a ver, mas que no fundo talvez estejam descrevendo a mesmíssima realidade. Bom, vamos lá. Capra nos convida para uma viagem por tradições como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo. O interessante é que o objetivo delas não é exatamente analisar a realidade com a lógica, sabe? A ideia é outra, é entender através da experiência direta, da intuição. É uma abordagem completamente diferente da ciência ocidental, mas é justamente aí, nesse encontro, que as coisas ficam fascinantes. E aqui está o ponto de partida de tudo. Lá no século XX, a física descobriu um universo subatômico, mas tão esquisito que a nossa linguagem do dia a dia simplesmente não dava conta. Partículas que também são ondas, coisas existindo em vários lugares ao mesmo tempo. Isso meio que forçou os físicos a buscarem novas maneiras de pensar. E é aí que essa conexão com o Oriente começa a fazer um baita sentido. Nossa primeira parada é no hinduísmo. E aqui a visão é de um universo que não é parado, não é estático. Pelo contrário, é uma dança cósmica, rítmica e infinita de criação e destruição. A ideia central aqui é o tal do Brahman. Pensa nele como a realidade fundamental, a essência por trás de absolutamente tudo que existe. É como um campo unificado de onde tudo e todos nós emergimos. E a nossa alma, o Atman, não é vista como algo separado, mas sim como uma manifestação do próprio Brahman. É aquela ideia profunda de que aquele és tu. E essa criação toda não é um evento único que aconteceu e pronto. Não, é um jogo contínuo. É a lila, a peça divina. O universo é um grande palco onde Brahman se transforma no mundo. Tudo que a gente vê são as diferentes formas dessa peça, sempre fluidas, sempre mudando. Isso está ligado à Maya, à ilusão. Mas atenção, a ilusão não é que o mundo não existe, mas sim que essas formas separadas são a realidade final. E olha só o primeiro paralelo incrível. A dança cósmica do deus Shiva, que cria e destrói universos num ritmo eterno. Isso ecoa de um jeito impressionante o que a física de partículas nos mostra hoje. Um vácuo quântico que de vazio não tem nada. Ele está, na verdade, fervilhando de partículas sendo criadas e destruídas o tempo todo. Uma verdadeira dança de energia. Agora vamos para uma outra perspectiva, a do budismo. Aqui, a pegada é um pouco mais psicológica e o foco é na ideia de que a única coisa que não muda na realidade é a própria mudança. O conceito-chave aqui é anicca, ou impermanência. Como disse o Buda, todas as coisas surgem e vão embora. Para o budismo, o nosso sofrimento vem justamente da tentativa de se apegar a coisas fixas, sejam objetos, ideias ou até mesmo a noção de um eu fixo, que também é vista como uma ilusão. E isso nos leva para outra conexão sensacional. A filosofia budista, principalmente na escola Avatamsaka, descreve o universo como uma teia onde tudo está interligado. Nada, absolutamente nada, existe por si só. Agora, olha para a física quântica. As partículas não são objetos sólidos isolados. Elas são melhor descritas como padrões de interconexão, como eventos numa teia cósmica inseparável. Agora, nossa viagem nos leva para a China e para o Japão, onde o pensamento se concentra na unidade dos opostos e em como a nossa lógica tem limites para entender o fluxo da realidade, o Tao. O segredo para entender o Yin e Yang é que não é uma luta do bem contra o mal, nada disso. São forças complementares. Uma não existe sem a outra. O Yang chega no seu máximo e dá lugar ao Yin, que por sua vez já carrega a semente do Yang dentro de si. É esse ciclo dinâmico que está na base de tudo. E essa ideia de complementaridade nos joga direto num dos maiores paradoxos da física quântica. A luz, os elétrons, tudo, lá no nível mais fundamental, se comporta ora como uma partícula, um pontinho, ora como uma onda, toda espalhada. A nossa lógica simplesmente dá um nó. Como assim algo pode ser as duas coisas? E a resposta da física para isso é radical. Ela não escolhe um lado. Ela simplesmente aceita que a realidade fundamental tem essa natureza dupla. O elétron é os dois. A natureza que ele vai mostrar depende de como a gente faz o experimento, de como a gente observa. E isso reflete perfeitamente a visão taoísta de que os opostos, na verdade, são dois lados da mesma moeda. Isso nos leva ao Zen,
que foca na experiência direta, sem o filtro dos conceitos. Esse provérbio é genial para ilustrar a jornada. Primeiro a gente vê o mundo de forma literal. Depois, a análise intelectual desmonta tudo, transforma em conceitos. Mas no final, na iluminação, a gente volta para o mundo real, mas vê ele com uma profundidade completamente nova. Então, resumindo a ópera, o ponto é este. Quando a gente cruza essas tradições, um padrão começa a surgir. É uma visão de mundo onde a realidade é uma teia unificada e dinâmica, onde os opostos se complementam e onde a nossa lógica e a nossa linguagem do dia a dia, elas são ferramentas limitadas para descrever o todo. No fim das contas, a conclusão do Capra é muito poderosa. A física moderna, com suas máquinas gigantes e equações complexas, e o misticismo oriental com a meditação e a introspecção, parecem chegar a descrições do universo que são, surpreendentemente parecidas. São dois caminhos que parecem convergir para o mesmo lugar. Isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se as ferramentas mais avançadas da nossa razão e as práticas mais profundas da nossa intuição começam a pintar o mesmo quadro da realidade, o que isso diz sobre o universo? E sobre a nossa própria capacidade de entender tudo isso? Fica aí a reflexão.